Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco, hoje e sempre. Então, para darmos início aí à atividade dessa noite de domingo, vamos todos fechando os nossos olhos, nos acomodando em nossos assentos. Permitindo que as energias salutares desse ambiente adentrem o nosso íntimo, afastando toda e qualquer perturbação, atribulação que eventualmente possa estar tomando conta dos nossos pensamentos, das nossas orientações. Vamos sentindo essas energias salutares que promovem o nosso bem-estar, de modo a nos conectar com a espiritualidade aqui presente, a toda esta equipe que preparou este ambiente para nos receber, para nos ofertar a palavra do Cristo sob a luz do Espiritismo, de modo que nós possamos acolher não só esses ensinamentos, mas também essas energias benditas, para termos condições de enfrentarmos o nosso dia a dia, os desafios inerentes, com muita fé, com muita confiança, coragem, determinação, e sendo também mensageiros da paz e do amor ensinados pelo Cristo. Desta forma, unindo mais uma vez os nossos pensamentos, vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos diante das tentações, livrando-nos hoje e sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, antes de tudo, é com muita alegria que estamos aqui nesta noite reunidos, a convite da casa, para podermos aí celebrar o Evangelho de Jesus mais uma vez. Sabemos que o Evangelho, sob a luz do Espiritismo, é um livro que devemos ter à nossa cabeceira como um manual de instruções realmente das nossas vidas, de modo que possamos, toda vez que necessário, consultá-lo e também estudá-lo com afinco para podermos aí ter a certeza de que estamos caminhando na seara do Cristo. Então é fundamental que todos nós conheçamos esse livro bendito, que tenhamos ele sempre perto de nós, não só consultando, mas também conhecendo, estudando sobre ele. Esse é o convite que eu particularmente faço inicialmente, de modo que possamos então falar um pouquinho essa noite do capítulo 19 desse maravilhoso livro, que fala sobre a fé e então desenvolver esses temas tão importantes para a nossa vida. E a fé, nós sabemos que é realmente algo fundamental na nossa existência. Essa capacidade de acreditarmos de que o melhor pode acontecer, de que as coisas vão acontecer da forma como nós determinarmos, da forma como nós agirmos para que as coisas aconteçam. Então é muito importante que a gente tenha como premissa a sabedoria de perceber que a fé também exige desenvolvimento. Essa capacidade de acreditar, ela é desenvolvida em nós, assim como nós temos tantas outras capacidades que ao longo da nossa vida, ao decorrer da nossa existência, vamos também desenvolvendo. Particularmente a fé, uma característica muito importante
para a nossa vida também deve ser tida desta forma. Ou seja, muitas vezes nós nos colocamos numa posição de dizer, poxa vida, mas eu não sinto, ou eu não consigo entender, ou eu não consigo sentir, né? Não consigo vivenciar esse sentimento, né? Essa fé profunda que eu vejo em tantas outras pessoas. E nós nos esquecemos de realmente desenvolver essa característica, de torná-la fundamental e importante nos pequenos momentos ali do nosso dia a dia. Então é muito relevante que a gente faça essa reflexão para que tenhamos condições de passar a desenvolver a fé, para que a gente realmente observe a necessidade de, em cada instante da nossa vida ali, desenvolver essa característica fundamental para a gente enfrentar os desafios que são inerentes à nossa existência, né? E aqui nesse capítulo 19 nós temos aí vários subtemas da fé. Eu convido todos vocês, evidentemente, a ler esse capítulo como um todo. Hoje a gente vai falar uma parte dele só, mas ali tem, por exemplo, esse subtema que é o poder da fé. E a gente, quando estuda, né, percebe que o poder da fé ele está diretamente ligado à nossa capacidade de acreditar, porque a fé transporta montanhas. Ou seja, para a fé nada é impossível. Para a fé, todos nós temos condições de obter aquilo que desejarmos. Então é fundamental que a gente entenda que o poder da fé ele é infinito. Ele vai depender, a limitação da atuação da nossa fé vai depender justamente da nossa capacidade em acreditar e em realizar tudo aquilo que ela nos permite. E assim Jesus não só falou nas suas parábolas, né, como também demonstrou através das suas ações para os seus discípulos, que muitas vezes, assim como nós, vacilavam ainda na fé, porque é natural dentro de um processo que nós temos de aprimoramento, que a gente tenha assim alguma dúvida muitas vezes, ou que a gente não consiga desenvolver exatamente aquilo da maneira que nós gostaríamos. Por isso que eu sempre gosto de reforçar que o importante é nós estarmos caminhando na direção correta. O ritmo, né, a cadência disso, cada um tem a sua, mas o importante é que a gente saiba que está no rumo correto. Então Jesus procurava ali, nos seus ensinamentos vivenciados, ele procurava demonstrar como a fé não tem limites, como a fé é realmente uma propulsora inequívoca das nossas qualidades mais absolutas, de modo que a gente pode tudo quando a gente tem fé, e qualquer limitação a isso vai ser justamente uma limitação imposta pelos nossos próprios comportamentos, pela nossa própria mente. Então nós temos que ter essa convicção para mirarmos ao longe aquilo que nós desejamos, para que a gente possa colocar a nossa condição evolutiva lá na frente, onde de fato a gente deseja. E irmos trabalhando passo a passo, caminhando para conseguirmos atingir essa condição, evidentemente, cada um no seu ritmo, cada um no seu momento. Mas é muito importante nós entendermos que a fé não tem limites, que os limites são impostos pela nossa ainda incapacidade momentânea de conseguirmos desenvolver essa condição. Então, quando a gente entende isso, a gente também começa a olhar pelo nosso próprio aprimoramento. Porque você fala assim, poxa, se eu posso desenvolver, por que não fazer? Afinal de contas, esse é o sentido da vida, o progresso. O progresso das mais íntimas características nossas, né? Ou seja, nós queremos observar o que temos para fazer de melhor e ir ali progredindo, de modo a nos desenvolver. Então não seria diferente com a fé, até porque ela tem essa condição de nos mover adiante, de nos fazer acreditar naquilo que, às vezes, sob os olhos da matéria, parece impossível. Nos faz acreditar naquilo que, às vezes, parece também improvável.
mas que na verdade, quando nós insistimos, né, quando nós mentalizamos, quando nós cremos e quando nós buscamos, evidentemente, em um determinado momento da nossa vida, podemos ter absoluta certeza de que conseguiremos atingir aquilo que desejamos. E aí eu lanço aqui um desafio a todos nós. Qual de nós que, desejando profundamente algo, de fato não conseguiu em um determinado momento da vida? Façamos essa reflexão. E isso é uma forma de resgatarmos muitas vezes a nossa fé, que às vezes fica aí, né, sem ser cultivada diariamente e acaba se perdendo em algumas características mais materialistas, mais imediatistas, que são naturais também do planeta que a gente vive, da condição que nós estamos. Não vamos nos esquecer, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então é natural que muitas vezes a gente se condicione de forma tão absoluta na matéria que a gente passa a não perceber essas questões um pouco mais subjetivas aos olhos materiais, mas totalmente objetivas, né, aos olhos espirituais, e a gente fica às vezes querendo ser imediatista com a fé, e não podemos. A fé é justamente aquela capacidade de acreditar e de seguir adiante, nos movendo na direção que vai nos levar aonde nós queremos. Então é muito importante que a gente saiba de tudo isso, que a gente contextualize na nossa vida e aprenda a observar os nossos próprios comportamentos, aonde nós tivemos essa capacidade de acreditar, de perceber, de ir em frente, de nos mover mesmo diante de tantas dificuldades e desafios, e mesmo contra todas as estatísticas ou as probabilidades que muitas vezes nos achacam em uma determinada condição, sem que a gente consiga se desenvolver. E a fé justamente é o antídoto do improvável. Por quê? Porque ela traz para nós a viabilidade de condições para que a gente atinja determinada meta, determinado objetivo ou determinada condição. E a gente não pode se esquecer que toda essa movimentação, ela é feita justamente por nós. Ela se inicia nos nossos pensamentos, né? Nos nossos pensamentos mais embrionários. Ou seja, aquilo que eu penso se transforma numa atitude ou numa verbalização de algo e, consequentemente, também se transforma num hábito, né? E aí, numa condição, muitas vezes, da nossa característica diária, né? dos nossos comportamentos. Então, é fundamental que a gente observe. E como seres pensantes que somos, inteligentes, que queremos o progresso, não só da humanidade como o nosso, a gente passando a observar o que dá início aos nossos pensamentos, nós podemos fazer aí alguns ajustes para colocar a nossa vida na direção correta, na direção daquilo que nós desejamos de fato atingir. E a fé é um instrumento fundamental para isso. Então imagina que interessante é a nossa capacidade de ajustarmos os nossos pensamentos, consequentemente verbalizarmos isso, e as nossas atitudes, consequentemente os nossos hábitos, ajustarmos tudo isso tendo a fé como uma meta, como um paralelo nisso tudo, e tendo também os nossos objetivos traçados através dessa condição, evidentemente aí lastreados no Evangelho de Jesus. Ou seja, nós nos transformaremos, certamente. Nós conseguiremos atingir aquilo que desejamos. Então é muito importante, é fundamental que a gente também, dentro desse processo de desenvolvimento da fé, que a gente tenha a condição de observar as nossas atitudes, de observar a raiz, né, das nossas atitudes, que são os nossos pensamentos, aquilo que a gente vibra efetivamente, e fazermos esses ajustes para que amanhã ou depois, ao chegarmos no local desejado, nós não olhemos e vamos dizer assim, puxa vida, mas é aqui que eu estou, né? Por que eu estou aqui? Porque certamente eu desejei e essa condição é absolutamente racional e acontece com todos nós na nossa existência. Então é muito importante que tenhamos essa condição aí de observar e agir da maneira que desejamos. Vamos lá.
essa questão da fé religiosa, né? Então, no Espiritismo, que é assim uma doutrina realmente muito esclarecedora, nós temos a certeza de que o Espiritismo traz a terceira revelação a todos nós. Nós temos a condição da fé raciocinada. Creio eu que todos nós já ouvimos falar desse termo dentro da casa espírita. Porque a fé raciocinada é aquela que se lastreia numa condição efetivamente existente. Ou seja, nós não acreditamos pura e simplesmente por acreditar, ou pela incapacidade de questionarmos aquele que nos fala para acreditar, uma determinada autoridade religiosa que seja, ou uma determinada autoridade dentro de alguma condição. O fato é que o Espiritismo, ele passa a construir a fé de modo que nós possamos entender cada situação desta doutrina e consolidarmos esse conhecimento. Porque existe uma lógica por trás dos acontecimentos. Porque existe uma lógica por trás da nossa vida. Porque existe uma percepção sobre o que nós estamos vivendo. Então, quando nós temos tudo isso a nosso favor, quando nós temos capacidade de fazer essa análise, e reforço aqui que capacidade todos nós temos, a questão é nós querermos fazer essa análise. Quando nós nos dispomos, vamos melhor dizendo, a fazer essa análise, a gente passa a entender que a fé que nos move é uma fé absolutamente racional. Uma fé que nos permite realmente apostar dobrado nela, porque faz todo sentido. E toda a doutrina espírita é baseada justamente nessas questões. São as leis, né, de ação e reação, por exemplo, e tantos outros ensinamentos que nós temos aí na casa espírita, nessa doutrina bendita, que nos permitem crer que a fé deve ser raciocinada. E isso traz uma chama muito importante para essa condição de crer. Porque às vezes nós não vamos de fato conseguir enxergar o que está adiante de nós. Nós vamos ter que acreditar para chegar até lá. Não vamos conseguir entender exatamente o que está por vir. Mas, se eu tenho uma fé sedimentada numa base muito sólida e que foi racional até então, que me trouxe até onde estou de maneira absolutamente racional, fato é que eu vou me preparar para acreditar que, em um determinado momento, esta situação que eu ainda não entendo será também revelada a mim de uma maneira racional. Então, é evidente que a base, a construção disso tudo nos faz acreditar num porvir que muitas vezes nós ainda não enxergamos. A gente tem às vezes ideia, a gente tem dimensão, a gente tem a percepção. Mais do que isso, nós temos as experiências vividas a nosso favor. Então é fundamental que a gente quebre este paradigma de que nós temos que acreditar por acreditar, que nós não devemos questionar, que nós devemos simplesmente ler e concluir que temos que seguir adiante. Não é bem assim. Precisamos utilizar as nossas capacidades racionais, a nossa inteligência, essa concessão divina que Deus nos ofereceu, justamente para aprofundar as raízes desta fé. E tornando-a racional, nós conseguimos, evidentemente, traçar objetivos muito maiores, porque passamos a crer de forma incondicional e sólida, absolutamente sólida, para ter a certeza de que, mesmo diante de grandes atribulações, mesmo diante de grandes desafios em nossa existência, de qualquer ordem, nós vamos ter a certeza que, em algum momento, isso também vai passar e tudo fará sentido e certamente essas situações nos trarão o progresso almejado e planejado por nós quando estávamos lá coordenando a nossa reencarnação. Então é muito necessário que a gente realmente possa estender essas questões
para a fé raciocinada de forma absoluta. E essa condição inabalável vai de encontro justamente a isso tudo. Porque quando nós sedimentamos a nossa fé através dessa estrutura raciocinada, dessa estrutura lógica que a doutrina espírita nos oferece, a gente torna essa fé inabalável, vamos assim dizer. Cada um ao seu grau, evidentemente, dentro de um processo evolutivo, mas todos com um objetivo muito em comum, que é o progresso. Então é necessário que a gente entenda que toda essa construção, ela faz parte de um processo evolutivo. E que nós temos que traçar, né, a nossa vida a partir daquilo que nós de fato desejamos. A gente tem que se perceber realmente, como eu disse há pouco, como seres espirituais que vivem essa experiência material. E por que é tão importante fazer isso? Porque a matéria, ela nos traz muitas distrações e muitas efemeridades. Não que ela não nos traga coisas importantes e fundamentais à nossa existência e também ao nosso progresso. Mas nada disso. Nós precisamos da matéria. É importante que a gente consiga a prosperidade aqui na Terra. É importante que a gente consiga manter a saúde do nosso corpo em ordem. É importante que a gente tome todo o cuidado necessário para que as coisas aconteçam de maneira também tranquilas aqui na matéria. O fato é que a matéria é o meio, ela não é o objetivo final da nossa existência. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E nós temos vivido momentos em que a gente acaba focando demais, né, nessa efemeridade, nessa instantaneidade, nessas necessidades de reações rápidas e muito assim objetivas dentro do contexto material, e isso às vezes abala a nossa condição de acreditar no porvir. Por quê? Porque nós depositamos a nossa crença e a nossa condição nas coisas que estão aqui na matéria. E nós temos que entender que é necessário criar boas condições para vivermos na matéria, mas que ela não é de fato o nosso objetivo final, e sim a vida espiritual, o nosso progresso. Quando a gente entende tudo isso, talvez muitas das nossas atitudes, muitas das nossas ações possam sofrer ajustes de rota, de modo que a gente passe a desenvolver qualidades, passe a desenvolver outros pensamentos, outras atitudes capazes de nos levar a essas condições que a fé certamente será o suporte para termos aí atingido os nossos objetivos. Então, a todos nós que possamos realmente fazer essa reflexão e perceber, né, qual é a direção que nós estamos aí trazendo para as nossas existências. A partir do momento que a gente inicia esse processo de autoconhecimento, a gente começa a entender quais são as lacunas que precisam ser preenchidas na nossa personalidade, no nosso dia a dia, nas nossas relações, de um modo geral. Porque sem o processo de autoconhecimento, nada acontece. Eu preciso entender quais são as minhas virtudes, né, e quais são os meus defeitos, os meus desafios aí a serem enfrentados. A partir do momento que eu encontro dentro desse processo de autoconhecimento, né, esses locais onde eu devo trabalhar, eu preciso colocar a minha fé raciocinada, inabalável, toda a fé que eu tenho, toda a fé que eu estou desenvolvendo, para me ajudar na condição de trabalhar isso tudo. Sempre pensando nessa questão do que de fato eu levo desta vida. Do que de fato, quais são os valores, quais são as condições que realmente eu vou precisar no dia em que eu deixar essa experiência material. Porque é de fato isso que nós viemos fazer aqui. Então não adianta a gente passar aí esse momento da vida material buscando algo que nós vamos deixar aqui. Como eu disse, a vida material é uma condição da qual nós devemos cuidar, sim, mas ela não é o objetivo final da nossa existência. Então precisamos erguer um pouco mais, né, a nossa face
para enxergarmos ao longe, enxergarmos o horizonte disso tudo, de modo que tenhamos condições de perceber efetivamente aonde nós estamos depositando a nossa energia, aonde nós estamos depositando a nossa fé, a nossa coragem, a nossa confiança, para conseguirmos encontrar essas condições que nos trarão aí o progresso efetivamente buscado nessa existência. A fé, senhoras e senhores, é dos maiores instrumentos ao nosso auxílio no progresso. Precisamos desenvolvê-la de forma muito objetiva, de uma forma muito racional e também numa condição inabalável. Cada um a seu tempo, mas todos na mesma condição e buscando a mesma situação. É isso que eu desejo a todos nós e que essa reflexão ela possa nos trazer aí realmente a condição de buscarmos um rumo à nossa vida que seja a conquista das questões espirituais. Muito obrigado a todos e vamos então nesse momento nos preparando aí para a nossa oração. Então nesse instante, mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos e mentalizando a amorosa figura do Mestre Jesus, na certeza de que Ele está entre nós através das suas vibrações de paz, de amor, nos trazendo também o seu aconchego, a sua luz. Muito obrigado à espiritualidade aqui presente, a todos os trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, aqueles que coordenam as atividades desta noite. Queremos demonstrar a nossa gratidão através dos nossos pensamentos, através da captação dessas energias benditas que são derramadas sobre nós. Obrigado ao mentor dessa casa, Padre Isabel Kaufmann, pela oportunidade de estarmos nesta noite aqui reunidos. E que possamos, cada um de nós, e que possamos também, todos nós, levarmos esta mensagem adiante, através não só das palavras, mas principalmente das nossas atitudes, da nossa capacidade de nos transformarmos em seres melhores dia após dia, e assim envolvermos aqueles que convivem conosco em qualquer ambiente, para termos esta mensagem bendita do Cristo chegando em todos os recantos deste planeta, não só através das palavras, evidentemente, mas principalmente através da vivência deste Evangelho bendito. Que assim seja, graças a Deus. Ainda em oração, vamos dando início à fluidoterapia, podendo nesse instante receber todas as energias que adentram o nosso íntimo, afastando miasmas, negatividades, projeções inferiores da nossa própria mente ou da mente de irmãos ainda não esclarecidos. Que possamos sentir essas energias adentrando o nosso íntimo, reequilibrando cada centro de força, permitindo que possamos ter um alívio do peso em nossos ombros, uma conexão profunda com os nossos mentores, que possamos sentir essas energias percorrendo todo o nosso corpo físico, afastando tudo aquilo que eventualmente estiver comprometendo o nosso bem-estar
a nossa condição, que tenhamos a percepção de que essas energias formam uma proteção à nossa volta, nos trazendo bastante paz, bastante harmonia, nos permitindo realmente reatar os laços da confiança, da tranquilidade e também da nossa fé. Desta forma, Senhor, nós vamos deixando de lado toda e qualquer angústia que eventualmente possa ainda permanecer dentro de nós, de modo a receber esses fluidos que nos ativam as nossas melhores qualidades, sensações, que nos trazem o amor incondicional como leme das nossas atitudes, como de fato Jesus nos ensinou. E assim, unidos nesses pensamentos, mais uma vez, demonstramos a nossa gratidão ao Criador e seguimos a nossa semana carreados dessas energias e desses pensamentos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.